Bom, galera, então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre identidades sociais e culturais, ok? Vamos à nossa terceira e última parte do assunto, ok? Alright? Então vamos lá. Na aula passada, nós vimos a questão das identidades sociais ontem e hoje, não é isso? Nós vimos que identidades são papéis assumidos pelo indivíduo enquanto um sujeito histórico, enquanto um sujeito inserido em determinado momento da história, certo? Nós vimos também o papel do jovem em determinados momentos na história da humanidade, né? Nós vimos lá os jovens de maio de 68, nós fizemos um comparativo com os jovens, os caras pintadas de 92, pedindo o impeachment do presidente Collor, né? Nós vimos o protagonismo dos jovens em determinados momentos da história, como nos anos 60, com o movimento de contracultura, o movimento hippie, por aí vai. Nós vimos também as três identidades segundo o teórico Stuart Hall, né? Que ele fala de uma identidade social, né? De um sujeito do iluminismo, não é isso? Que é aquele sujeito antropocêntrico. Nós vimos também que ele fala de um sujeito sociológico também, que surge na sociedade moderna. E, por fim, ele encerra com o sujeito pós-moderno, né? Daquele sujeito que surge na pós-modernidade, aquele sujeito que tem diversas identidades sociais ao mesmo tempo. Não é isso? Depois nós vimos o pensador brasileiro Juarez Dairel, né, falando sobre as dimensões que compõem o sujeito sociológico do jovem, né? Que ele fala numa dimensão cultural, numa dimensão do trabalho e numa dimensão de sociabilidade, ok? E eu encerrei, no caso, a nossa aula passada, deixando com vocês uma pergunta, né? Que era sobre a possibilidade de existir uma identidade social nacional, não é isso? Então, eu deixei aí para vocês a pergunta: será que existe uma identidade social propriamente brasileira? E aí, o que é que vocês andaram pensando sobre o assunto? Vamos lá, vamos refletir sobre o tema? Bom, sobre essa questão aí, né, se existe ou não uma identidade brasileira, podemos dizer que até certo ponto, podemos dizer que sim. Se levarmos em consideração muitas das características culturais comuns à maioria do povo brasileiro, como as tradições religiosas, músicas e as tradições esportivas, pegando por esse aspecto, nós podemos até forçar um pouquinho e dizer que existe uma identidade brasileira, né? Mas só que identidades culturais também podem ser construídas e até desconstruídas de acordo com os interesses políticos de determinadas épocas, ok? Só para a gente trazer aí a título de ilustração, no próprio livro de vocês, ele usa esse exemplo, a questão esportiva, né? Do esporte nacional, o futebol, que é tido como esporte nacional. O Brasil é o país do futebol. A gente tem isso aí meio como uma identidade. Só que se nós formos analisar, o futebol não nasceu no Brasil, né? O futebol é um esporte tipicamente inglês, que ele foi trazido para o Brasil por uma elite carioca, né? Que frequentava as altas rodas intelectuais, né? Na Inglaterra, e tinha lá o soccer, né? O futebol, como sendo um esporte de elite, né? E aí, para haver uma distinção, né? Para eles poderem imitar o europeu, o inglês, né? Essa elite trouxe para o Brasil, né? Para o Rio de Janeiro, mais especificamente, de início, esse esporte, né? E para poder reunir pessoas da alta classe carioca, né? Eles começaram, a princípio, né, a praticar esse esporte, a se juntar dentro dos clubes de regata que já existiam, né, nas capitais, né? A regata era um esporte mais popular no início do século XX, né? E aí foi trazido para cá o futebol para você se distinguir na sociedade como sendo praticante de um esporte nobre, né? E aí não é à toa que na época, né, você ser sócio de algum clube
de futebol era algo distintivo, né? Era algo que mostrava que você era uma pessoa de alta classe, né? Tanto é que os clubes esportivos, os clubes de futebol da época, eles não aceitavam qualquer pessoa, né? Você tinha que ter posses, você tinha que ter dinheiro para frequentar esses clubes. Então, o futebol ele começa a surgir lá no início do século XX aqui no Brasil, né? Final do século XIX, início do século XX, como sendo algo das elites, né? E depois foi se popularizando, né? Com o advento das transmissões de futebol por rádio e televisão, foi que o esporte, né, o futebol, ele começou a se popularizar mais. Tanto é que você pegando aqui o exemplo do Nordeste, né, ainda falando de futebol, você tem quase todo nordestino, né? Na realidade, assim, quase todo brasileiro, independente de gênero, né, tem um time de coração, né? Seja homem ou mulher, acaba torcendo para algum clube de futebol, né? Mas se você for mais especificamente para o norte e nordeste, né, você vai ter quase todo nordestino, ele tem dois times de coração, que é um time lá da sua localidade, né, da onde ele mora, e um time do eixo Rio-São Paulo, né? E isso se deu por quê? Se deu porque quando começaram as transmissões futebolísticas, né, pela TV, os jogos que eram transmitidos pelas poucas emissoras de TV que existiam eram os jogos do eixo Rio-São Paulo, mais especificamente Rio de Janeiro, né? As emissoras começaram a transmitir jogos de São Paulo mais para a década de 90, mas até os anos 80 imperavam os clubes do Rio de Janeiro. Então, a maioria dos jovens cresceram assistindo jogos de futebol pela TV dos clubes do Rio de Janeiro e acabaram culturalmente, né, criando essa imagem, né, essa torcida por clubes de fora. Pessoas que nunca foram ao Rio de Janeiro, que não conhecem a cidade ou o estado do Rio de Janeiro, mas torcem por times de lá, certo? Em relação a isso, você também pode trazer o mesmo exemplo para o carnaval. O Brasil é o país do carnaval, mas historicamente, né, a festividade do carnaval, ela nasceu na Europa, nasceu na Itália, nos bailes de Veneza, né, e foi trazido para o Brasil também como uma forma de se imitar a elite europeia, né? E aí foram trazidos bailes de máscara aqui para o Brasil e com o tempo isso acabou também se popularizando. Então a identidade ela também pode ser construída historicamente e até mesmo através de interesses políticos ou interesses midiáticos, como foi o caso do futebol. Hoje, quase todo nordestino torce ou para o Flamengo, ou para o Vasco, ou para o Fluminense, além dos times da terra. Mas aí, então, existe ou não existe uma identidade brasileira? Essa era uma questão muito recorrente no início do século XX, certo? Se nós nos situarmos um pouco historicamente, na década de 30 do século passado, nós estávamos o quê? Há um pouco mais de 40 anos da abolição da escravidão no Brasil e da proclamação da República, né? Ainda estava muito recente a questão republicana no país, né? E a ideia de se ter uma identidade nacional era algo que preocupava muito a alta intelectualidade, né? E a elite política do Brasil. Então, diversos estudiosos, diversos intelectuais começaram a estudar e tentar entender como é que se dava essa questão cultural do povo brasileiro para poder traçar uma identidade. E um desses pensadores foi o grande Gilberto Freire, certo? Que na década de 30 ele formulou a ideia de que o Brasil seria uma democracia racial, certo? Essa foi uma ideia muito divulgada na época, muito aclamada, inclusive até mesmo pelo nome que era Gilberto Freire, certo? Mas que posteriormente começou a ser criticada. Ele propôs essa ideia num livro chamado Casa Grande Senzala, né? Onde ele vai dizer que a identidade do povo brasileiro ela foi formada através da miscigenação e da união de diversas raças, né? Isso, para a época, foi
foi uma reviravolta, porque lembremos que até então a ideia que se tinha de raça, né, era aquela ideia etnocêntrica, né, aquela ideia baseada numa pseudociência, né, na eugenia, na ideia de que existia uma superioridade entre as raças, de que existia uma hierarquia entre as raças, ok? A ideia de que existia raças superiores e raças inferiores, e que, por sinal, a raça europeia, do homem branco, né, seria superior às demais raças, né? E aí se tem a ideia de que o Brasil, por ser muito miscigenado, né, a união de diversas raças, o Brasil não teria, por conta disso, futuro. E aí surge o sociólogo pernambucano Gilberto Freire e ele dá uma reviravolta nessa ideia. Ele traz a ideia de que é o contrário, que é justamente por conta dessa miscigenação que o brasileiro era um povo superior. Só que ele traça essa ideia de democracia racial, né? Que, como eu disse, posteriormente foi bastante criticada, né? Então, Freire foi na contramão de quase todas as teorias antropológicas que existiam na época, né? No século XIX surgiu vários intelectuais, entre eles Herbert Spencer, né? Que dizia que não só existiam raças, que havia diferenciação entre essas raças e que existiam raças superiores a outra. Ele baseava-se muito numa ideia de evolução social, né? As ideias revolucionistas de Darwin estavam muito em alta no século XIX e Spencer tentou trazer essas ideias para a sociologia, né? Então ele traz uma ideia de uma evolução social, né? Onde aqueles mais preparados, aquelas raças mais preparadas, elas se sobressairiam. E as teorias antropológicas clássicas, elas eram muito etnocêntricas, aquela ideia de que a etnia, né, a raça europeia era uma raça superior e ela deveria ser imitada ou ela deveria se sobressair às demais. E aí chega Gilberto Freire com um estudo antropológico muito bem feito, só que ele traz uma ideia de democracia racial. Ele vai dizer que justamente por conta da miscigenação é que o povo brasileiro era um povo especial. Na realidade, ele rompe com essa ideia de diferenciação por raça, ele vai colocar a mestiçagem como sendo algo inédito, né? E que faz do povo brasileiro um povo especial. Certo? Ele vai dizer que essa miscigenação ela se deu no Brasil de forma harmoniosa, né? E que existia, por conta disso, no Brasil, uma democracia racial que fazia com que nós fôssemos um povo que vivia em harmonia constante do ponto de vista racial. Ok? Então, daí começa a surgir diversas críticas ao pensamento freiriano alguns anos depois. Outros pensadores, outros sociólogos vão dizer que não é bem por aí, certo? Tudo bem que ele rompe com aquela ideia de raça, né, dos antigos antropólogos do século XIX, certo? Mas trazer essa ideia de democracia racial é um erro, certo? Não é bem por aí. Só que a ideia de democracia racial, ela caiu como uma luva para alguns intelectuais brasileiros, né, e alguns políticos brasileiros, porque até então o Brasil era visto como um país sem futuro, né, justamente por essa miscigenação, certo? Políticos intelectuais, né, como Monteiro Lobato, como o médico baiano Nina Rodrigues, eles trouxeram tais ideias de pureza racial para o Brasil e tentaram, no início do século XX, fazer o branqueamento da população brasileira. Então, a ideia era que, já que o Brasil era miscigenado, né, e havia essa impureza de raça no Brasil, a ideia era trazer imigrantes europeus para o Brasil, imigrantes brancos, para que, a partir do cruzamento genético desses povos europeus com o brasileiro, aos poucos, de geração em geração, fosse se promovendo o branqueamento da população, certo? Já Freire, né? Para Freire, o Brasil colonial apresentou uma sociedade que miscigenou e integrou africano, índios e brancos,
certo? E era isso que teria formado uma raça mais forte, mais intelectualmente capaz e com uma cultura mais elaborada. Então, Freire ele rompe com essa ideia. Essa é a importância de Freire. Só que a ideia de democracia racial foi contestada posteriormente por outros pensadores. E aí eles deram, né, a essa ideia a alcunha de mito, é o mito da democracia racial, como sendo algo construído, uma história construída para contar algo que era de interesse político na época, certo? Então, a partir das décadas de 40 e 50, outros sociólogos, entre eles Florestan Fernandes, né, que é tido como sendo o patrono da sociologia brasileira, e Octaviani, demonstraram que a ideia de democracia racial não passava de um mito. Outros pensadores também fizeram suas críticas a essa ideia freiriana de democracia racial, como Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, certo? Mais recentemente você tem o sociólogo Gessé Souza, que também faz suas críticas a essa ideia, certo? E Florestan Fernandes, né, nessa obra assim fantástica dele, né, que é a integração do negro na sociedade de classe, ele vai mostrar como a ideia de democracia não é cabível no Brasil, certo? E ele mostra como é que se deu essa integração do negro, né? De como o negro liberto ele foi simplesmente abandonado pelo Estado, né? Após a abolição, né? E esse negro teve que meio que na marra se integrar à sociedade brasileira e ser rejeitado por ela ao mesmo ponto, né? Tanto é que, se você for nos grandes centros, nas periferias dos grandes centros, nos aglomerados urbanos ou subnormais, como o IBGE chama, né, as favelas popularmente chamadas, elas são formadas predominantemente por pessoas pretas, né, pessoas negras, certo? O IBGE tem dados que demonstram isso. E se você for para os condomínios de luxo, né, dos grandes centros urbanos, eles são formados predominantemente por brancos. Se você for ver o mercado de trabalho, as colocações que são mais rentáveis, né, os altos executivos das grandes empresas, os cargos de gerência, os cargos de direção, eles são ocupados predominantemente por pessoas brancas, certo? Enquanto aos negros, né, ficam reservados os subempregos, os empregos informais, né, predominantemente isso. Se você for ver a população carcerária, ela é formada por quase 70% de pessoas negras, né, de negros e pardos, né, como diz o IBGE. E por aí vai. Então, como falar de democracia racial numa situação como essa? Né? Como a gente pode falar ainda hoje de democracia racial numa situação como essa? Então, por isso que alguns sociólogos depois começaram a criticar essa ideia de democracia racial. E vão dizer que Freire, nesse sentido, ele propôs algo que, na verdade, foi um desserviço ao Brasil. Porque até hoje existem pessoas que acreditam que nós vivemos realmente numa democracia racial. E isso não é cabível. Quando nós enxergamos, quando nós estudamos a sociedade brasileira como um todo, e vamos aos números, e vamos às estatísticas, e vemos que ainda hoje existe discriminação, preconceito e desigualdade no Brasil. Ok? Então, não podemos falar numa identidade nacional, certo? Numa identidade única do Brasil. Ok? Em um país como o Brasil, né, que apresenta extremos de desigualdades sociais e concentração de renda, não se pode falar na existência de uma identidade cultural única. Podemos sim, né, nós podemos dizer que existem identidades de classes sociais ou de grupos sociais específicos. Certo? Como falar de uma identidade do jovem brasileiro, por exemplo, que vive nas periferias dos grandes centros? Ela é totalmente diferente da identidade dos jovens que vivem nos condomínios de luxo também dos grandes centros. Será que os jovens, né, que estudam em escolas públicas lá no interior do Rio Grande do Norte, né, na Grande Natal, no município de Monte Alegre, certo? A identidade social dele é a mesma do jovem que estuda nas escolas privadas de Natal, certo? Ou nas escolas privadas lá do Rio, São Paulo? Será que é a mesma?
certo? Então, não podemos falar um Brasil continental como o nosso e que apresenta extremos de desigualdade, inclusive, que existe uma identidade única. Existem identidades sociais, várias identidades. E principalmente, existem identidades de classe social ou de grupos específicos. Beleza? Ok? Bom, gente, com isso a gente encerra o nosso capítulo, certo? Que fala sobre identidades sociais. Espero que continuem fazendo as atividades que eu sempre posto junto com os vídeos. Faço aí um apelo a vocês que chamem mais colegas, né, para participarem, para assistirem às aulas, para fazer os exercícios, porque nesse momento de pandemia, de isolamento, né, vocês sem aula e tudo, se manter ativo, né, assistindo uma aula aqui, outra acolá, dos professores, é importante para a formação intelectual, certo? Esqueça-se, não vai valer, o ano está perdido, não importa nada disso. O que importa é o crescimento intelectual, o crescimento de aprendizado de vocês, certo? O importante é que agora, nesse exato momento, vocês estejam ativos, estejam buscando informação, buscando conhecimento, porque o conhecimento serve para a vida, ok? Então, vamos ficando por aqui. Próxima semana a gente entra com conteúdo novo. Fiquem com Deus, fiquem com Alá, fiquem com Xangô e Saravá.